Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lucas Corrêa e sejam muito bem-vindos ao meu canal literário. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Os Miseráveis. Eu já tinha comentado, nos vídeos anteriores aqui do canal que eu estava lendo Os Miseráveis e que com certeza eu traria aqui para vocês como que estava sendo a minha leitura, as minhas impressões, etc. Eu sou muito apaixonado pelas adaptações desse livro, eu já vi o musical, tanto aqui no Brasil, quando teve em 2017, eu fui, sei lá, umas 6 vezes. Tem o filme também de 2013, eu acho que é de 2013, o ano certinho, que também é bem legal, apesar de eu gostar mais da versão de palco do que do cinema. E, enfim, já tinha lido uma adaptação de Os Miseráveis quando eu era um pouco mais novo também. Já vi outras adaptações cinematográficas, que eu não vou lembrar os anos também, mas já vi também. E eu sempre gostei muito da obra. Mas o livro, confesso que dava uma desanimada quando eu vi o tamanho do negócio, né? O livro é muito grande. E eu fiquei com mais receio ainda de ler Os Miseráveis quando eu li o Corcunda de Notre Dame no começo desse ano. E eu fiquei um pouco decepcionado, assim. Eu gosto muito também do Corcunda de Notre Dame, também conheci as adaptações primeiro, né, tanto a da Disney quanto a da Broadway, e gostava bastante. E o livro é legal, a história tá lá, enfim, é interessante, ela consegue ser mais pesada, inclusive, que os filmes e a versão de palco. Mas, contudo, porém, entretanto, o livro é muito grande e a história em si não ocupa, sabe? Você sente aquela sensação que teve muito preenchimento, muita enrolação, vai, no português popular, muita enrolação. O livro tem quase 700 páginas na edição que eu li, e de história mesmo tem, tipo, 200, sabe? O resto é enrolação, personagens que estão ali por estarem ali, não desenvolvem muito na história também. Muitas descrições arquitetônicas, né? Ali no Corcunda de Notre Dame, nossa, tem muita descrição das coisas, assim, parece um tratado de arquitetura, assim. Então, chega uma hora que você cansa, porque você quer saber da história, e os capítulos também eram muito longos. Enfim, aí cansava um pouco a leitura, e meio que ela não fluía tanto. E isso é uma coisa do Victor Hugo, ele gosta muito de colocar o contexto histórico ali. Ele gosta de dar essa baita contextualizada durante a história, ele para falar o que estava acontecendo ali, que por um lado é legal, mas por outras vezes se torna bem cansativo. Então, depois que eu li o Corcunda de Notre Dame, eu falei, meu Deus, se nesse livro, que é um pouco menor, ele já conseguiu, né, encher tanta linguiça e a história ficou meio de lado, parece, imagina Os Miseráveis, que é mais que o dobro de páginas, né? Essa edição aqui que eu tô lendo, que é da Martin Claret, tem 1510. Falei, nossa, agora que ele vai enrolar mesmo. Mas trago boas notícias. A experiência tem sido bem legal. Então, aqui nesse vídeo eu vou falar só da primeira parte. Ele divide o livro em 5 partes, né? Voltadas, em geral, ao personagem, né? Então, a primeira para falar mais da Fantine, a segunda vai falar da Cosette, a terceira do Marius. Então, ele foca, né, nos personagens. Então, é dividido em 5 partes. Cada uma tem umas 300 páginas. Divide em livros. Então, cada parte tem... Também muda, mas as 3 primeiras, por exemplo, tem 8 livros. E dentro desses livros tem os capítulos, né? Então, a parte da Fantine são 8 livros. Capítulos eu não contei porque varia muito, não importa tanto. E essa primeira parte foi uma leitura muito agradável, eu gostei bastante. Basicamente, nessa primeira parte, ele constrói três arcos, que 2 se concluem e um não, porque ele vai continuar no resto do livro. Mas ele foca em 3 personagens. Então, ele fala muito sobre o bispo, que aparece assim tão rapidamente ali nas adaptações, geralmente, mas que tem uma importância muito grande, que ele é o empurrãozinho que Jean Valjean precisa para mudar de vida. Mas aqui nossa, é um tempão só falando dele, conta tudo sobre ele. Então, assim, é um baita aprofundamento só no bispo aqui, que é super legal. Aí outra pessoa que ele conta é o Jean Valjean e, por fim, a Fantine. Aí ele conclui o arco do bispo e da Fantine aqui nesse primeiro livro. E o do Jean Valjean não, porque ele vai ainda passar por todas as outras partes. Mas ele também dá bastante detalhes sobre esse personagem. Outros personagens são citados também. O Javert é citado, os Thénardier são citados, mas não é com grande aprofundamento.
Por enquanto, é de forma mais superficial, eles fazem algumas intervenções rápidas na história, mas o momento deles mesmo vão vir em outros livros, né? Por enquanto, eles são mais mencionados, mais coadjuvantes e cruzam essas histórias, mas as principais são essas três que eu falei, do Bispo, da Fantine e do Jean Valjean. Essa edição, ela é bem grande. O que me dá medo um pouquinho é essa parte aqui da lombada. As páginas não são coladas, quer ver? Se eu abro aqui, tá vendo que ela não é colada. E isso me deixa um pouco assim, porque eu sinto que isso aqui cada vez vai ficando um pouquinho mais mole e eu tenho medo de descolar, porque ele é colado basicamente só com essa folha aqui, né? Essa página mais grossa aqui do final. Então dá medo de soltar. Talvez, acho que por isso que algumas editoras acabam preferindo por imprimir em 2 livros, né? Acho que é uma escolha pensando um pouco nisso. Porque ele é inteirinho solto, ele só tá colado por essa folha, dá um medo de rasgar. Ele vem com 2 fitinhas aqui pra marcar. Aí eu tô usando essa azul. Achei um pouco longa, acho que eu vou cortar, mas enfim. E a vermelha eu uso depois que eu passar da metade. Sobre letra, ela é grande, ó. Por dentro ele é assim. É uma letra razoavelmente grande até, não é tão pequena. Como eu falei, sempre a câmera parece que tá menor. Mas não é tão pequena assim a letra, não. Deve ser, sei lá, um 14, 16 tamanho. Não é tipo 12, não é tão pequenininha, não. Aí aqui, ó, quando tem um livro novo, aí tá vendo, ó, tem o livro não sei o que, e aí tem os capítulos que vem. Taran, taran, taran. E as partes, quer ver, ó, quando você muda de parte, também tem uma separação. Aqui, ó. Aí tem essa separação. É uma edição bem bonita. Confesso que eu fiquei a fim de que tivesse umas imagens, assim. Não muitas, mas podia ter de vez em quando algumas imagens, algumas ilustrações. Mas acho que pela questão da quantidade de páginas, etc., eles preferiram não. A folha, ela tem uma gramatura um pouco maior, não é uma folha fininha. É legal acompanhar a sua fitinha descendo, assim, né? E mostrando que você leu. Mas, então, assim, vai avançando, você vai ficando, ó, já li tudo isso. E, enfim, uma coisa que eu achei muito positiva nos Miseráveis é que os capítulos são bem curtinhos. Então, vejam aqui, por exemplo. Aqui, ó, tem uma ilustração. Poderia ter mais durante o livro, eu acho. Então, aqui, por exemplo. Vamos mostrar. Então, aqui começou um capítulo, capítulo 5. Aqui já tá o 6, sabe? Então, os capítulos são bem curtinhos, assim, 4 páginas, 5, 6, 7. O maior que eu li até agora, eu acho que foram 19, um capítulo só. Mas os capítulos, em geral, são curtinhos, porque tem aquela divisão, né, de livros e de partes. Mas isso é bom porque isso faz você ler mais, parece. Quando o livro tem capítulos menores e as ideias são desenvolvidas de forma um pouco mais objetiva, você consegue ler mais. Então, assim, se tem 5 minutinhos livre, você pega e lê alguma coisa, né? Então a leitura acaba fluindo muito mais, o que é muito mais interessante. Eu prefiro do que capítulos muito longos, que às vezes só de ver o tamanho do capítulo você já desanima, ou você sabe que o tempo que você tem disponível não é o suficiente para ler tudo aquilo de páginas. Às vezes a ideia vai ficando cansativa, você vai perdendo um pouco a linha de raciocínio do autor. Então eu não gosto de capítulos grandes, assim, quase não tem nenhum livro assim, eu falo, nossa, esse livro aqui realmente precisava, no geral eu falava, dava pra dar uma cortadinha, uma dividida na ideia, enfim. Então, Os Miseráveis tem essa característica que é bom. E até quando tem um capítulo um pouquinho mais chato, você sabe que é mais curto. Porque ele ainda para falar de algumas coisas. Então, não se iludam. Ele ainda para, às vezes, vamos falar sobre o contexto dessa época. Vamos falar disso aqui. Aí depois ele volta com a história. Ele dá esses intervalos assim. Mas, pelo menos, flui de maneira melhor e são capítulos mais curtos que não te desanimam tanto. Então a experiência dessa primeira parte foi muito legal. Ele escreve bem, ele escreve muito bem. Então, assim, dá gosto de ler vários capítulos. Você simpatiza com alguns personagens. Não tem como você não se sentir tocado pela bondade do bispo. Interessantíssimo é que ele mostra muito toda
A linha de raciocínio do Jean Valjean, por exemplo, quando ele está pensando em mudar de vida, mostra muito esses conflitos, essas ideias de se eu fizer isso vai dar nisso, se eu fizer isso aqui, o que eu vou fazer? Esse desespero de ter que tomar uma atitude importante. Tudo isso está muito aqui, tá muito. E é interessantíssimo de ler. Isso também te aproxima dos personagens que você fala, gente, o que ele está fazendo aqui de fato não é fácil. Não é fácil. Não só do autor de escrever, mas do personagem, né, de decidir. Você sabe que não é uma coisa tão simples assim. Então, é muito interessante. A Fantine, o melhor livro da primeira parte é o livro 5, que é o que conta a história da Fantine, depois que descobriram que ela tinha uma filha. É pesadíssimo, assim. Eu já conhecia a história dela, já tinha visto as adaptações, né? Mas lendo parece que é pior. Porque querendo ou não, no musical, por exemplo, toda a história dela ali é contada dentro de uma música. E eu acho que a música, naquele caso, ela funciona de maneira meio eufemista, assim, né? Ela dá uma aliviada, parece. Não deixa tão pesado. Agora no livro não tem música, não tem outros recursos. É ali, a verdade nua e crua, sabe? Então é muito triste você pensar na injustiça que muitos personagens vivem ali. O quanto a sociedade tudo é muito acusadora. E infelizmente, algumas coisas você percebe que não mudou muito. O livro é de 1800. Mas você percebe que os mesmos julgamentos são replicados até hoje. E falta essa atitude justamente de estender a mão e ajudar. Porque, ok, ela estava lá marginalizada, tendo que se prostituir e tal. E ela foi muito julgada por isso, mas alguém se prontificou a tentar ajudá-la? Saber o porquê ela estava ali naquele momento, vivendo aquela situação? Ah, é pela filha? Vamos ajudar essa filha? Não teve isso. Era só... as atitudes dela eram julgadas, mas ninguém queria nem saber de alguma forma de ajudar. Então é muito triste a parte dela, mas é o melhor capítulo, assim, é o que vai ser mais... Cada página que você lê é meio angustiante, assim, mas você fica muito preso ali na história da Fantine. Então é muito marcante, assim, muito marcante. Ela é muito jovem, né? Geralmente, pelo peso da história, são atrizes mais velhas que são escolhidas para interpretar a personagem, pela carga dramática, né? Mas a personagem em si é muito jovenzinha, ela morre com 25 anos. Ou seja, ela viveu muitas coisas ainda mais nova, né? Entre 18 e 22, muita coisa ali foi nessa época. Então, assim, é muito triste, muito triste. E quanto mais vai chegando no final da primeira parte, mais divergências vão aparecendo em comparação às adaptações. Mas, em geral, até agora, as adaptações são bem interessantes, são bem fiéis, assim. E tem uns detalhes, principalmente no filme, eu fui lembrando das cenas no filme. O filme pega uns detalhezinhos assim que poderiam muito bem passar despercebidos, mas eles colocam ali, sabe? É muito interessante. Então, as adaptações até então parecem muito boas. Preciso ver o resto. Agora eu cheguei numa parte que diverge bastante, mas acredito que decidiram cortar, enfim. O musical e o filme já são longos. Imagina se quisessem adaptar mais coisas para essas versões. Ia ficar muito gigante. Então, eu só quero entender mais pra frente isso não acarreta em nenhuma outra grande mudança na história. Mas por enquanto são alguns detalhes. Mas essa primeira parte foi uma leitura super agradável, você fica querendo ler, foi uma experiência tranquila. E é isso, venho trazer outras considerações depois. Por enquanto essa tem sido a experiência. Fluiu muito bem essa primeira parte, então dá um medo assim de não ir, porque ele é muito grande, de começar a ficar chato, mas por enquanto fluiu bem. Eu quero terminar até o final desse ano, queria terminar antes da virada, mas não sei se vai ser possível. Vamos ver, aguardem cenas dos próximos capítulos. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Não sei se vai ser dos Miseráveis, provavelmente não, mas assim que eu terminar a segunda parte, eu venho e trago um outro vídeo falando sobre a segunda parte, que eu achei, considerações, e eu vou tentar fazer por parte, um vídeo para cada parte do livro, e assim fica mais dinâmico e eu acabo não deixando passar alguns detalhes, porque se eu fosse fazer tudo num vídeo só, ou o vídeo ficaria gigantesco, ou eu acabaria atropelando muita coisa e cortando muitas coisas para serem ditas. Mas é isso, fiquem aí com esse vídeo, nos vemos nos próximos. Como sempre, deixa abaixo todas as minhas redes sociais, meu wishlist, comentem, curtem, compartilham.
Todo mundo repete isso em todo vídeo, porque é de fato muito importante. Vocês não sabem a diferença que é um vídeo que tem um engajamento mais legal e outros que não. Então ajudem o canal dessa maneira e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!